Aqui em Goiânia, Goiânia é uma cidade privilegiada de professores, né? Sim. Aqui tem, Tem muito grandes, professor bom, né, grandes cara? professores, Muito professor bom. professores extraordinários, né? Tem mesmo. Que trabalham aí nas grandes escolas, e mesmo as escolas de médio porte. Goiânia é uma cidade privilegiada, porque eu trabalhei em outros lugares, né? Curitiba, Porto Alegre, eu dei aula também no Rio durante 6 meses, interior de São Paulo. Mas professores do padrão que tem aqui em Goiânia é difícil. É difícil de achar, né, cara? Aqui O time é muito bom, né? Das escolas, geralmente os caras são muito bons. tanto é verdade que muitos pais trazem filhos de outros estados para estudar aqui em Pra estudar Goiânia. aqui em Goiânia. Nas escolas que eu trabalho aqui da cidade, recebe muito aluno que vem do norte, nordeste, mesmo aqui de Minas, vem estudar aqui, porque aqui o ensino é... Aqui muito você bom. passa no vestibular em qualquer lugar do Brasil. O ensino médio aqui é muito bem qualificado, né? Pro padrão, né? Que é exigido, né? É o tipo de escola que se quer, né? Que é a escola para... Porque, infelizmente, né? As escolas, elas se transformaram nos últimos 15, 20 anos em... Eu vou usar uma expressão meio pesada, né? Campo de concentração para a formação de mão de obra para entrar no mercado de trabalho. Sim. Não tem mais aquela... A própria universidade virou isso. Não tem mais Virou. o campus universitário, não tem mais aquele espaço para debate, troca de ideia, construção de cidadania, formação política. Sim. É só qualificação para entrar no mercado de trabalho, como se isso fosse a única função da universidade. E não é, né? Nem um pouco. E hoje em dia, na verdade, qualquer graduação não garante nenhum tipo de sucesso ou de empregabilidade, vamos dizer assim. Não garante, né? Cada vez mais a ideia de você se apegar a um determinado emprego, né, é cada vez mais falha você achar que isso vai te trazer estabilidade. Cada vez mais falha. A estabilidade está no estudo, na busca do conhecimento. Eu penso que a gente não pode parar de estudar nunca. Sabá, você fez 4 faculdades, né? É uma coisa que ninguém tira de você. Você tem mestrado também, que eu sei, doutorado. Na área de educação. Né? Então você fez isso daí, cara, ninguém tira de você, é uma coisa sua. Acabou. E assim, isso você serve para a vida, Rafa, para você poder conviver melhor com as pessoas. Sim. O conhecimento, ele te permite, ele é um trâmite para você poder conviver melhor em sociedade. E outra, para que você forma na faculdade? É para servir a comunidade. Sim, sim. Não é para pendurar um diploma na parede ou falar que você tem título de doutor. É para servir. Se você faz um curso pensando só em status e dinheiro, isso não vai te realizar. Pode ser que no primeiro momento, sim, que você vai ganhar dinheiro, mas depois fica um vazio, cara. Acho que a principal função é você ser útil à comunidade, atender, porque se você estudou na universidade pública, por exemplo, poxa, o Estado pagou para você estudar, você tem no mínimo que prestar um serviço à comunidade, né? Atender. Eu penso assim muito na medicina, por exemplo. A medicina ela tinha que ser voltada para atendimento popular, né? Principalmente. Acontece, né? Não, muito longe. Muito longe. Muito, muito longe do que acontece hoje em dia. É que quem estuda, quem passa para medicina na federal é quem estudou em escola particular, né? No ensino médio. Das melhores. Das melhores, senão não tem vaga. Não tem. Não passa. E hoje em dia, como a gente tem muita faculdade privada, né? Tendo muita gente fazendo o curso pelo motivo errado, né, Sabá? Eu acho que você deve saber na sala de aula. Demais. Medicina. É o quê? Uns 80%, Sabá? Aqui em Goiânia é impressionante comparado com outros centros. Aqui os pais parece que eles acham que só existe um curso na humanidade, medicina. Tudo bem, vamos dar a César o que é de César. Realmente o curso de medicina, ele ainda é o curso que dá estabilidade financeira, ele te proporciona uma carreira mais sólida, né? Até por conta da demanda, necessidade e tudo mais. Mas eu penso que muitos médicos incompetentes, mal preparados, que não são pessoas que foram obrigadas a fazer medicina e que não se encontram na profissão. Não. E aí viram açougueiros, na verdade, né? Ou então costureiros, né? Corte e costura. Corte e costura. Não tem a... Aquele médico que já atende na linha de produção. Ele na sua cara, já faz... Tá, tchau, Isso, pronto, vai próximo. Não tem esse entendimento, né? Então a medicina, ela é uma área importante, assim, eu sou muito admirador do pessoal da medicina, mas eu penso que tem muita gente que está ali só por conta de pressão da família, pressão do mercado de trabalho, não é o que gostaria de fazer. Isso não traz felicidade. E você acha que isso vem mudando ou vem piorando? Como é que tá isso? Porque você está na sala de aula. Ou você está em quais colégios, Sabá? Aqui em Goiânia, eu estou em 7 colégios em Goiânia. 7 colégios. Estou mais 2 colégios em Rio Verde, mais um colégio em Anápolis. E eu dou aula em Brasília, que é um preparatório para quem presta o Instituto Rio Branco para ser diplomada, né? Sim. Um curso chamado Diplomacia. Então eu estou nessas escolas, eu trabalho e assim, direto em Mas assim, na maioria das escolas já trabalhou aqui em Goiânia, as grandes, já, né? WR, Visão, Dinâmico, Symbios, Mega, Classe. Classe. Muitos.
o Delta. O Delta. Grande colégio, né? E assim todos. Eu continuo, na maioria deles, o Marista. O Protágoras. Protágoras, o Preveste. As grandes escolas, né? Medicina As grandes também. escolas de Goiânia. Essas escolas todas eu trabalho, eu já trabalhei em maioria delas. Em Anápolis também. Anápolis eu dou aula, tem 20 anos que eu dou aula em Anápolis. 20 anos, sabe? Desde quando eu voltei para Goiás. Eu comecei a dar aula em Anápolis e fui trocando. Eu dei aula lá há muitos anos, no Delta de Anápolis e também na escola que hoje é do prefeito de Anápolis, né, o Roberto. Caramba. Que ele tem uma escola lá, antes de ser prefeito, ele é educador, né? E a vida foi te conduzindo assim para virar professor de geografia? Porque hoje eu pesquisei algumas coisas sobre você, né? De onde você estava dando aula, e você dá aula de geografia em quase todos os lugares, né? Quase todos os lugares. Em alguns lugares, eu cheguei a dar aula das 4 matérias ao mesmo tempo. Hoje, Rafa, porque eu fui muito criticado por isso. Você faz 4 faculdades toda na mesma área, para que você quer com isso? Eu falei, mas não foi porque eu planejei, foi acontecendo na vida da gente, né? Mas hoje, o principal instrumento de avaliação para você entrar na universidade hoje chama-se Enem. O Enem não tem prova de geografia, não tem prova de história. Ele tem prova de ciências humanas e suas tecnologias. E o que é? Uma prova de 45 questões de história, geografia, filosofia e sociologia misturado em 45 questões. Tem questão, inclusive, que você pega uma questão, ela tem misturado numa questão só conteúdo de 3 ou 4 matérias. Então acabou servindo para alguma coisa, né? E outra coisa, e o legal da história é que eu nunca fiquei desempregado. Você não tem aula de geografia, tem de história, tem de sociologia. Exatamente. Você não fica desempregado. Não fica sem dar aula. Não, sempre tem. Na verdade é o contrário, sabe? Eu lembro que na época que eu tava dando aula para você, isso foi em 2000, eu te dei aula em 2018, né? 2018, 17 dei aula para você. E aí nessa época eu lembro que você tava assim, com uma quantidade de aula absurda. Eu tava com 13 escolas, 13. Sabá, eu lembro que você falava assim, eu falava, porra, Sabá, como é que você tá dando conta, 13. velho? Depois que eu aposentei, eu diminui um pouco a carga, Porra, né? 13 escolas é muita coisa, Sabá. E também eu fui eleito, na época, diretor do sindicato dos professores da Escola Particular de Goiânia. Mais uma. Do Simpro, aí eu tive que reduzir. Né? Por um lado foi bom você ter um cargo diretivo em sindicato, Sim. Você ganha uma certa estabilidade no trabalho. Porque aqui em Goiânia, muitas escolas não têm um critério profissional para poder te contratar ou te demitir. Então eles te demitem assim porque chegou um parente, um amigo lá, coloca no lugar. Ou então falta um pouco de critério para algumas escolas. Então muitas escolas às vezes demitem colegas de trabalho, até eu já fui demitido também nesse caso, por questões pessoais, não profissionais. Então aí, no sindicato eu consigo cuidar melhor disso aí. Uhum. Eu consigo fazer um trânsito melhor com as escolas e os professores, porque muita gente tem um entendimento errado do sindicato. Que o sindicato é para brigar com o patrão, que é para ser inimigo do patrão, para ser inimigo do dono da escola. Não é isso. O sindicato ele tem que fazer o trânsito entre o lado patronal, o lado dos professores. Claro, ele tem que ver os interesses da classe, né? Sim. Mas ao mesmo tempo você não vai transformar o seu patrão, o dono da escola que trabalha, no seu inimigo. Não tem necessidade disso. É tudo na base da negociação, né? Sim. Apesar da gente estar vivendo uma época de tanta polarização, né? Política, ideológica, mas tem que ter esse cuidado, né? De você saber se relacionar com as pessoas. E Sabá, 13 escolas significavam quantas aulas por dia? Rafa, eu cheguei a dar mais de 70 aulas por semana. Não, Sabá, isso é absurdo, Sabá. Eu cheguei a dar 82 aulas por semana. Cara, eu que dou aula, eu vou falar pra você, um dia que eu dou 8 aulas, às vezes eu dou 9, eu tô parando de fazer isso, mas às vezes eu tô dando 8 aulas por dia. Quando eu chego na 8ª, 9ª, cara, eu tô muito cansado, né? Cara. A garganta foi pro pau. Eu dava aulas, tem época da minha vida, 6 aulas pela manhã, 6 aulas à tarde, 6 aulas à noite. Não tem lógica, Sabá. Arrebentava, né? Mas eu tinha que pagar a faculdade. É aquela coisa, quando você não nasce em família que tem recursos, você tem que se virar, né, Sabá? Eu ajudei muito minha família, Rafa. Minha família é muito humilde. Eu lembro tem muita coisa que eu ganho e eu ajudo minha família. Ajudei muito, todos eles. Quando eu voltei de Curitiba, estava todo mundo desempregado, sem estudar. Eu tive que colocar todo mundo de volta na escola. E eu tenho uma família grande, assim, de irmãos, né? Cara, e assim, se você parar pra pensar, essa quantidade de trabalho, Sabá, durante muito tempo, como professor, te acaba, né? Acaba. Uma coisa que sempre eu considerava uma violência, quase um estupro, é você ficar só por conta de dar aula, você não poder pegar um livro para estudar. E eu sou viciado em leitura. Então, que hora que eu leio? Eu leio da meia-noite às 6 da manhã. Eu quase não durmo, eu durmo 3, 4 horas por noite, eu tenho insônia, né? Então, o que cura minha insônia é uma boa leitura, ouvindo música, sempre livro e música conectados. Eu não consigo ler um livro sem ouvir música ao mesmo tempo, não dou conta. Eu começo a ler aqui, cadê a música? Agora, não pode ser música
Eu não gosto de música cantada em língua portuguesa quando eu estou lendo, porque senão me tira a atenção. Entendi. Eu prefiro inglês. Em inglês. Porque o inglês me faz